Glória a Deus, graça e paz da parte de Deus, nosso eterno Pai, e da parte de Cristo Jesus, né? O Senhor de todas as coisas, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e todo o poder. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa, Nordeste quente brasileiro. Conto com você, agradeço a Deus por sua inscrição, seus comentários, o mais novo, a mais nova, inscrito, inscrita neste canal Metanoia da Graça. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero apenas introduzir aqui no livro do Apocalipse e fazer a seguinte pergunta. O Apocalipse é um livro atualizado? Podemos dizer que os acontecimentos do Apocalipse foi escrito para nós? Podemos afirmar que o Apocalipse é um livro que o que João escreveu, né, das revelações, do que ele ouviu, do que ele viu, o que João escreveu aqui vai acontecer, né? Esses acontecimentos do Apocalipse ainda vai acontecer, ou o Apocalipse é simplesmente mais um livro histórico, ou seja, faz parte da Bíblia, de uma coleção de livros históricos. É o que nós vamos ver. O Apocalipse foi escrito para a igreja do século 21, para nós, ou o Apocalipse foi escrito para a igreja do primeiro século, da primeira era cristã. Vamos ver essas questões, aí no final você tira a sua dúvida. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá? Então, Apocalipse, a revelação que não te contaram. Então, esse tema também, né, faz parte também dos vídeos, dos primeiros vídeos, quando eu lancei, quando tinha ainda, acho que 200, 300 inscritos, mas agora como aumentou, né, graças a Deus, aumentou bastante, né, os inscritos. Então, vamos rever juntos com alguns novos inscritos neste canal. Então, Apocalipse, a revelação que não te contaram. Nas escolinhas dominicais, não podem, os professores, né, não contam, né, as revelações do Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse vem de um substantivo feminino, esta palavra aqui, ó, revelação. Aqui já está bom, né? Esta palavra aqui, revelação. Então, a palavra Apocalipse, que está na sua Bíblia, vem de um substantivo feminino grego, apocalipsis, ou seja, uma descoberta, uma revelação, está aqui, uma exposição, fazer com que algo seja reconhecido por inteiro, tornar plenamente conhecido. Então, isto é o que significa dentro das Escrituras, ou no último livro da Bíblia, vamos dizer assim, esta palavra Apocalipse. Tornar, fazer com que algo seja reconhecido por inteiro, tornar plenamente reconhecido. Então, Jesus revelou para seu servo João as coisas que em breve deveriam, né, acontecer. Então, Apocalipse é mais ou menos isso aqui. Vamos lá para Lucas, que é mais um livro histórico, capítulo de número 2,
versículo de número 35, que diz assim, ó, 2:35. Como resultado, serão revelados os pensamentos profundos de muitos corações e você sentirá como se uma espada lhe atravesse a alma. Então aqui, ó, como resultado, serão revelados os pensamentos. Então os pensamentos foram revelados plenamente. Aqui está a palavra Apocalipse ou revelação. Também, segundo Tessalonicenses, vamos ver mais um aqui, você vai ver segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Romanos, capítulo 16, versículo 21, Romanos, capítulo 8, versículo 19. Vamos só para mais um texto, para não ficar só num, segundo Tessalonicenses, capítulo de número, aqui, capítulo 2, versículo de número 8, versículo 8 diz: então, o homem da perversidade será revelado. Aqui, ó, Apocalipse, no grego, na língua grega, revelação será revelado. Ok? Plenamente. Outro detalhe aqui, o autor do livro do Apocalipse, há muitas especulações, né? Muitas divergências. Um diz que foi João, outro diz que foi outro João, outro foi um, outro foi outro, outro foi outro. Bom, o que diz o próprio livro? Capítulo 1, versículo 1. Vamos para o Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1. Diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Aqui aparece, né, o nome de uma pessoa, João. Bom, no livro histórico de João, capítulo 21, versículo 19 em diante, Jesus fez uma revelação ao próprio Pedro, dizendo que um João, também discípulo, que reclinava a cabeça sobre o seu peito, e Jesus revelava a este João, né, algumas coisas. Na ceia ele sempre fazia isso, e Jesus disse a Pedro que João não morreria até que ele voltasse no seu reino. João ficou vivo. Então acredita-se, por causa desta revelação, que João foi exilado, preso, certo? Na perseguição de Roma. João foi para a ilha de Pátimos, mas João estava debaixo de uma profecia, estava debaixo de uma revelação. Jesus disse a Pedro, repito, que João não morreria até que ele voltasse no seu reino em glória. Então João ficou vivo. Você depois olha lá nas revelações do livro de João, capítulo 21, 19 em diante, que você vai entender melhor o que eu falei. Tranquilidade? Então, autor João, no capítulo 22 do Apocalipse, do mesmo livro, né, e o versículo de número 8, ainda fala de João também. Aqui, ó, eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas estas coisas. Eu, João, que João? O João, discípulo de Jesus, o João, apóstolo de Jesus, o João que andou com Pedro, com Tiago. Tranquilidade? Então, este João não morreu até que a profecia de Jesus se cumprisse no ano 70. Então, também aqui, capítulo 1, versículo 9, ainda do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. Eu, João. Então, bom, dentre todas as possibilidades, eu vou crer que foi João, o discípulo de Jesus, João apóstolo, João amigo de Pedro, de Tiago, João, que Jesus disse que ele não morreria. Beleza? Tranquilidade? Então, eu vou crer que foi João. Agora, o autor do livro, João, a data do livro. A tradição religiosa evangélica
os historiadores, os pesquisadores, os doutores e pós-doutorados especulam, eles não têm como afirmar 100%, categoricamente não tem. Especulam, ou seja, a tradição acredita que o Apocalipse foi escrito no ano 81 a 96. Ou até mais, até já ouvi alguns pesquisadores dizendo no ano 104, 98, depois do ano 100, né? Mas os mais requisitados, né? Os mais procurados nos livros e tal, os doutores, né? Dizem que o Apocalipse, esse livro aqui, foi escrito no ano 81 ao ano 96. Detalhe, 81 depois de 70. Presta bem atenção nesse detalhe. Eles não jamais poderiam dizer que o Apocalipse foi escrito no ano 70, 69, 68. Por quê? Porque se eles afirmarem que o Apocalipse foi escrito no ano 70, antes da queda do templo, Jesus já voltou. E vamos adiantar devagarinho aqui e ver todos esses detalhes que são muito importantes para o nosso esclarecimento da vinda do Filho do Homem no ano 70. Vamos lá. Então, a data, eles dizem aqui, alguns estudiosos, agora vamos ver aqui, alguns estudiosos mais cuidadosos sugerem em datas mais antigas também a um grupo de teólogos, de doutores, pós-doutorados, PhDs, né, que pesquisaram também, foram nas fontes, nos papiros, né, e foram lá e ver lá, né, arqueólogos, e também chegaram a uma conclusão de que o Apocalipse foi cuidadosamente, estudiosos, né, alguns deles também sugerem em datas mais antigas, ou seja, antes de 70. Os próprios doutores, pós-doutorados, PhDs, sugerem que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Eu, o irmão Van, que vos fala, concordo, acredito, e eu estou nesta mesma linha de pensamento. Eu estou nesta mesma corrente teológica, né, histórica, de afirmar, e vou mostrar dentro do Apocalipse, porque este livro foi escrito antes do ano 70. Então, não só nós da escatologia consumada, não, mas os próprios doutores, pós-doutorados, PhDs, também sustentam, então eles divergem. O Apocalipse foi escrito no ano 90, 81, 96, 94, outros não. O Apocalipse foi escrito antes do ano 70, beleza? Há motivos maiores, né, dentro deste livro que nos garante, nós da escatologia consumada, nos dá o direito de afirmar que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. O endereço aqui é importante. Para quem esta carta foi escrita? Aqui é o primeiro sinal de que o Apocalipse não foi dirigida a nós. O Apocalipse não foi revelado a nós. Esta carta do Apocalipse, este livro, teve um endereço, teve um público, teve um alvo. Esta carta aqui atingiu um público de uma era, de uma data, de uma geração. Ou seja, vamos ver aqui, o endereço do Apocalipse, João,
recebe a ordem de enviar as visões que teria recebido às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, aqui já começa todo o nosso entendimento, certo? De afirmar que o Apocalipse não nos pertence. O Apocalipse o alvo do Apocalipse não foi a igreja do século 21. O Apocalipse não foi escrito para os nossos dias. O Apocalipse foi escrito para a igreja do primeiro século, da primeira era cristã. E graças a Deus que está escrito no Apocalipse. Agora, é lógico, se os doutores da lei, os evangélicos e os demais religiosos afirmarem que o Apocalipse foi escrito exclusivamente para aquele povo, para aquela era, Jesus já veio. Toda questão, meu irmão, é eles postergar, é eles retardar, é eles não revelar, não querer afirmar que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Porque antes do ano 70, em 70 houve a grande tribulação, e depois em seguida, a grande tribulação, o Filho do Homem fez juízo sobre Israel e consumou todas as coisas. E não pode afirmar isso. Por quê? Porque, meu irmão, eles vão deixar de vender livros. E as multidões de livros, né, espalhados, e os milhares e milhares dos livros vendidos, o que vai adiantar? Né? Ou seja, e outra coisa, e a questão moral? Não, eu sou PhD em escatologia e errei a data do Apocalipse e afirmei erroneamente que o Apocalipse foi escrito, eles dizendo, depois do ano 70, onde o próprio livro do próprio João, né, onde a própria escrita nos dá a entender que o Apocalipse foi escrito antes de 70 ou nos primeiros meses do ano 70 do primeiro século da primeira era cristã. Ok? Vamos lá. Então aqui, o endereço, vamos ver aqui. Então, olha, presta bem atenção para onde esta carta do primeiro século, da primeira era, olha o endereço, olha o público, olha para quem ela foi enviada, para quem seria enviada esta carta, para nós do século 21 ou para eles do primeiro século. Apocalipse 1:4, preste atenção, versículo 4 aqui agora, olha só. Versículo 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês, nós não, eles da Ásia, da parte daquele que é, que era e que ainda virá, antes de 70, veio em 70, ou seja, daquele que era, daquele que é, daquele que era e daquele que veio, daquele que voltou no ano 70, porque este livro é histórico, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Mas o foco é aqui, 7 igrejas na província da Ásia Menor. O endereço do Apocalipse, qual é o alvo do Apocalipse, qual era o público do Apocalipse, a igreja do Apocalipse, os irmãos que iriam receber esta carta, nós ou eles? 7, leia, tire as suas dúvidas, suas conclusões, né? Não seja levado pelo a religião, né? A doutrina, a escatologia religiosa evangélica, não só te influenciou para o erro, para o engano. Mas olha só, quando você vem para a escrita, quando você vai ler, para quem Deus mandou enviar esta carta aqui? Para as 7 igrejas na província da Ásia Menor.
Não há nenhuma dessas igrejas agora lá. Ou seja, não existe nenhum desses irmãos esperando a volta de Jesus. Senão eles teriam que estar teriam que estar vivos. Por quê? Porque no decorrer desta carta, João vai dizer que Jesus voltaria breve, logo, depressa, rápido, sem demora. A esperança de João foi para esta igreja, para esses irmãos da Ásia Menor. Você está me entendendo, meu irmão? Você está compreendendo quantos anos eu fui enganado? Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, e nunca me explicaram isso. Qual o endereço? Não, para a igreja evangélica, para a igreja Testemunho de Jeová, para a igreja do sétimo dia, para a igreja católica, para a igreja não sei de quê. Não foi. O Apocalipse, o alvo do Apocalipse não foi para nós do século 21. Foi para a igreja do primeiro século. Esta igreja aqui, ó, as 7 igrejas da província da Ásia Menor. Então, todo o Apocalipse, toda a escrita, todos os acontecimentos, todas as revelações, foi para essas igrejas aqui, ó, ou seja, para esses irmãos da Ásia Menor do primeiro século. Embora que tenha sido nos primeiros meses a escrita do Apocalipse do ano 70, mas eu digo a você, eu afirmo a você, eu vou revelar a você que o Apocalipse não foi escrito depois do ano 70. O Apocalipse foi escrito quando o templo de Jerusalém ainda estava de pé. E isso faz toda a diferença do ano. Não se pode escrever uma coisa que já caiu no ano 70 e dizer que ela estava de pé, no ano 90. Se eu fosse escrever no ano 90 o Apocalipse, eu ia escrever com o templo caído, com a cidade que pegou fogo. Mas não, o templo estava de pé, Jerusalém, né, e estava intacta. Então, João escreveu isso aqui. Agora, eles estavam já entrando na grande tribulação. Então, o alvo do Apocalipse, as igrejas, presta bem atenção nesse detalhe, faz a diferença. As igrejas na província da Ásia Menor, ou seja, esses irmãos aqui receberam as revelações. Esses irmãos aqui foram para eles que Jesus, revelou a João, e João escrevesse para esses irmãos tudo o que iria acontecer. Esses irmãos passaram por toda tribulação, e esses irmãos foram para eles que foi dito as mensagens do aguardo da vinda iminente do Filho do Homem. Então foi para esses irmãos o Apocalipse. Tranquilo? Beleza? Também tem mais. Versículo 11. Ainda o versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. E a voz dizia: escreve num livro tudo que você vê e envia-os às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está vendo aí, meu irmão? Talvez esses detalhes, né, que faria diferença há 10, 5, 20 anos no nosso entendimento, que ocultaram da gente nas escolinhas dominicais e sabatinais, mas hoje nós temos a liberdade de pesquisar, de falar. Ainda temos, até quando não sei, mas ainda temos esta liberdade, né, de expressar, de revelar, de mostrar aquilo que nos foi ocultado, escondido, colocaram debaixo do tapete, isto aqui, ó. E a voz dizia: escreve, João, num livro tudo que você vê, e envia-o às 7 igrejas
do século XXI, ou seja, Assembleia, a Batista, a Universal, Presbiteriana, Congregacional, Universal e a Mundial. 7 igrejas. É isso que o texto está dizendo? Não. As 7 igrejas que estão aonde? Na Ásia Menor. Olha o nome das igrejas que se prepararam para a vinda de Jesus. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Esses irmãos daqui, essas igrejas receberam a carta do Apocalipse e não receberam por capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não, eles receberam todas as revelações aqui, ó. Escreva no livro Apocalipse tudo que você vê e envia. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 22, esses irmãos estavam a par de tudo o que estava acontecendo e o que iria acontecer no período contemporâneos dele, ou seja, as revelações que João começou a passar até o ano 70, quando caiu o templo, quando o Filho do Homem veio, fez juízo sobre o velho Israel, consumou todas as coisas de sua escatologia de Mateus 24 e estabeleceu o reino eterno de Deus. E acabou ali. Daí para frente, meu irmão, novo céu, nova terra. Então, o endereço do Apocalipse não foi dado a nós. Esta revelação não nos cabe. Cabe apenas lê-la, este livro, né? Você vai ler este livro como um livro histórico e tudo que você lê, você vai ser transportado para o ano 30, ano 40, ano 50, ano 60 e ano 70. E aqui acaba o Apocalipse. Tranquilidade? Então, tá aqui, certo? João estava, né, em uma de tantas ilhas lá, uma chamada ilha de Patmos. Capítulo 1, versículo 9. João estava aqui, ó, exilado, preso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento da grande tribulação que eles já estavam experimentando, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Patmos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Ilha de Patmos. João estava lá quando recebeu, viu, ouviu e escreveu o Apocalipse não esqueça isso aqui, versículo 11. João não escreveu para os dias atuais. João não escreveu para o século XXI. João não estava pensando em nenhum pastor do século XXI. João escreveu para os seus irmãos contemporâneos. E a voz dizia: escreve no livro tudo que você vê e envie-o às 7 igrejas da Ásia Menor, nas cidades de Éfeso. Ou seja, esses irmãos aqui, dessas igrejas, receberam o Apocalipse e ficaram cientes de tudo que estava acontecendo e que iria acontecer, né, nos dias deles, do primeiro século, até o ano 70. Tranquilidade? Então, João estava na ilha de Patmos. Detalhe, a gente concluir aqui esse início. João não foi exilado, preso nesta ilha por acaso, não. Então, agora, preste atenção aqui. Por que o autor aqui é João? Né? Aqui, capítulo 1, versículo 1, aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, aqui, ó. Apresentá-la a seu servo João. João não estava nesta ilha por acaso. João não foi passear, João não foi tirar uma onda, João não foi tomar um uísque, um vinho bom. Não, João não foi por acaso, João não estava a passeio. João foi por causa de uma profecia de Cristo a ele, a Pedro e a João. João, capítulo 21,
Veja, perceba aqui agora, João capítulo 21, versículo 15 ao 23. Olha só, para a gente concluir. Aqui, ó. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. 16. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E ele vai dizer: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, aí ele diz: ó, tu às vezes, e Pedro, e o Senhor sabe todas as coisas, sabes que eu amo. Agora, olha o 18. Eu lhe digo a verdade, quando você, Jesus estava falando com Pedro, era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outros e o vestirão e o levarão aonde você não quer. 19. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Ou seja, Jesus estava revelando ali a Pedro com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Ou seja, ele se afastou de Deus porque o negou a Cristo, se afastou de Deus. Agora, Jesus lhe diz: olha, João, Pedro, você vai ficar mais velho e alguém vem, vai te levar à morte e você não vai negar mais a Deus. Você vai glorificar a Deus, mas agora com uma forma, com a morte. 20. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo do Apocalipse, João, a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Quem o trairá? O 21. Olha o que Jesus disse. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele, a João, o discípulo amado? Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Então Jesus estava dizendo: olha, se eu quero, se eu quiser, João, que ele fique vivo, eu tenho poder para isso, até que eu volte a segunda vinda, até a volta de Jesus na segunda vinda. O que te importa a ti, João? Pedro, segue-me tu, deixa ele não vai morrer, ele vai ficar até a minha segunda vinda, até eu voltar com meu reino em glória. Então, isto aconteceu sim. João, foi exilado até a ilha de Pátimos por causa disto aqui. Por causa desta palavra. João não morreu porque Jesus tinha profetizado, revelado a Pedro, que João iria ficar vivo até ele voltar com seu reino. Está aqui, ó. Então, João, está aqui, este João, aí você vem para cá, no capítulo 1, versículo 1, aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, ele diz aqui, ó, enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. João estava na ilha de Patmos, aqui é praticamente o ano 70. Eu acredito, não tenho como afirmar, mas eu acredito pelos acontecimentos, pela escrita, que aqui já era o ano 70. Então João ficou vivo, porque Jesus disse que ele iria ficar vivo até a volta dele, em glória, até a segunda volta. Tranquilidade? Então, as revelações do Apocalipse enviadas às igrejas da Ásia Menor, os acontecimentos iriam demorar ou iriam acontecer logo. Essa é a segunda parte. Os acontecimentos aqui, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, os acontecimentos. Esses acontecimentos aqui, que ocorrerão em breve, ele enviou ao anjo, João escreveu. Então, esses acontecimentos aqui, no Apocalipse, que são os demais, tudo que iria acontecer daqui para frente, iria demorar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos, ou seria sucessivos, rápidos e logo iriam findar com a vinda do Filho do Homem em 70? O que você me diz? Se inscreva no canal. Próximo vídeo, próximo estudo, não perca. Daqui para frente
é só revelação que não te contaram dentro do Apocalipse. São mais revelações que nas escolinhas dominicais eu passei quase 30 anos, nunca aprendi isso. Deus continue te abençoando grandemente. Se inscreva, compartilha, deixa teu like aí em forma de gratidão e comenta, participa comentando, amém? Próximo estudo, esses acontecimentos aqui foram rápidos, sucessivamente, Jesus veio iminente ou esses acontecimentos vão durar uma eternidade? Paz do Cristo eterno.